de situação. Olha, eu estou aqui com a presidente da Associação dos Amigos dos Autistas, AMA, a Mônica Ximenes, que tem experiência de todos os lados dessa situação. Todos, absolutamente todos. Nós temos aí a Mônica que é mãe, a Mônica que está numa associação, a Mônica que é professora, a Mônica que junto com seus alunos desenvolve uma série de aplicativos para as pessoas, todas as pessoas, mas que também deve ser utilizado por pessoas que estão no espectro autista. E a Mônica vai conversar um pouco aqui com a gente, já tem um tempinho, né, Mônica, que a gente não se vê. Um bom dia. Bom dia, Elias, é um prazer estar com você aqui mais uma vez. Muito bom a gente abordar um pouco mais sobre a temática do autismo. Que bom, Mônica. Como é que está a AMA? A AMA está bem. Lembro que a gente fazia entrevistas, ainda não tinha nenhuma sede, né? Então, hoje a AMA está completando 13 anos que começou a ofertar o serviço, né, para os filhos dos associados. Então, eu me lembro que antes da AMA existir, eu vinha, né, fazer entrevista com você e a gente conversava e você dizia, mas vai ter a sede? Cadê a sede? A sede começou a existir em 2013, nós ficamos... 2011, né? Hoje faz 13 anos, e nós ficamos numa primeira casa alugada um tempo e agora estamos há 5 anos em outra casa alugada lá na Mangabeiras, né? Hoje a AMA tem uma estrutura que atende crianças, tem a ala Kids e a ala jovens, adolescentes e jovens, porque eles crescem, né? Eles crescem. Eles crescem. Não é simplesmente dizer assim, com 12 anos não sei mais o que fazer. E como nós somos pais, a gente tem que aprender como fazer. E aí nossos filhos foram crescendo e o meu está com 22 anos já. 22. 22. Quando começamos Deus a do AMA céu. oficialmente, o trabalho da AMA, ele estava com 9 anos de idade, né? Quando começamos a caminhada juntando pais, ele estava com 3 anos de idade. Então já temos aí bastante tempo de caminhada e hoje a AMA está com essa estrutura, pensando já num futuro de uma ala de adultos. Olha, vamos conversar aqui muito sobre a AMA, sobre autismo, sobre ser mãe de pessoa com deficiência, sobre você, né, que não consegue entender no supermercado como é, sobre você que até algum tempo atrás, eu lembro, estava na presidência da Comissão da Pessoa com Deficiência na OAB e ainda não tinha o símbolo do autismo, aquelas placas ali mais próximas da entrada dos shoppings, por exemplo. Você que não consegue compreender o significado para uma pessoa autista de todos esses estímulos de sons, de movimento, buzina, gente em 200, 300 metros de estacionamento, você não tem ideia do quanto isso incomoda, desorganiza. A gente imaginar as pessoas com autismo, né? Parece que a gente vai... Os passos ainda são lentos, não é, Mônica? São lentos. Graças a Deus, nesses 13 anos, né, muita coisa aconteceu, desde a lei do autismo, né, lá no final de 2012 e tudo mais. Muita coisa aconteceu, Elias, muita coisa boa, graças a Deus. Muita conscientização, mas ainda precisa de mais, porque os pais ainda são muito discriminados, né? Essa criança não tem limites, essa criança faz crise de birra, faz tudo isso. E você estava mostrando a importância de ter uma vaga de estacionamento próximo ao local de entrada. Por quê? Porque se for distante, pode ser que do local que se pare o carro até a entrada do estabelecimento já se tenha uma desorganização sensorial, uma crise, né? E aí já adentre no estabelecimento com esse indivíduo desorganizado, que já é mais complicado. Então, quando você propicia, né, pequenos ajustes que são necessários, né, uma vaga de estacionamento para muitos, porque precisa. Precisa, para aquele indivíduo precisa. Uma sala de acomodação sensorial num shopping, que é um local de muito movimento, né, numa escola, etc. Para quê? Para que ele possa se regular ali, se organizar de novo e possa voltar à atividade que ele iria fazer, uma compra, um shopping, um lanche, né, um passeio ou todas as outras coisas. Então, assim,
Hoje a gente não está mais no nível de dizer assim, o que é o autismo? Muita gente já sabe o que é o autismo, muita gente já sabe quais são os sinais, sintomas, mas hoje a gente está no nível, graças a Deus e graças à comunidade e à luta toda, de pequenos detalhes que fazem toda a diferença. São quantos hoje na AMA? Hoje são 43 na AMA. E eu queria explicar sobre isso também. De todas as idades? De todas as idades, metade e metade, 20 e poucos na ala. Por que nós temos só esta quantidade? Né? Que às vezes quando eu digo essa quantidade, o pessoal diz, mas devia ter mais. Porque na AMA, o indivíduo é atendido, né, de forma individual. Ou seja, uma sala, um terapeuta e uma criança na ala Kids. As salas só cabem uma pessoa. Né? Então, cabe um e um. Por quê? Porque a criança se gritar, o outro vai se incomodar. Se a criança se jogar no chão, já vai incomodar o tratamento todo. Por isso, não pode nem compartilhar uma sala. Então, a gente tem uma sala, na ala Kids é 1 para 1. Na ala Teens, né, de adolescentes, a gente tem salas maiores. Às vezes, a gente consegue 2 numa sala, 3 numa sala, com 3 pessoas diferentes, no tratamento 1 para 1. Mas eles já suportam, eles já estão mais organizados, eles já suportam estar assim. Mas tem outros que não suportam ainda. Então, lá tem que ter individualmente a sala para ele. Entende? Então, o tratamento com autismo, às vezes as pessoas pensam em quantidade. Não é quantidade, é qualidade. Né? Você não pode colocar 6 pessoas com autismo numa sala com 2 estagiários. E fazer de conta que está fazendo. Porque não é uma creche. Não é uma creche terapêutica, como eu vi esse termo outro dia. Não é uma creche terapêutica. É um local para desenvolvimento das habilidades. Então, precisa desse tratamento de 1 para 1, que a gente chama. Então, por isso, e também tem outra característica. Hoje, Elias, graças a Deus, com as últimas leis, as últimas situações aí, regulamentações, inclusive de planos de saúde e tudo, as crianças, os jovens, elas estão conseguindo ter o atendimento adequado de 20 horas por semana. Então, se aquele indivíduo vai 20 horas por semana, ele ocupa aquela vaga todos os dias. Não é verdade? Então, a gente tem aquele limite de vagas todos os dias ocupadas ali, que é por volta de 18, 19 vagas por dia por turno, né? Por dia e por turno. O que é que a AMA precisa mais na atualidade? A AMA precisa mais daquilo que você estava falando ali, nosso desafio, nossa angústia hoje em dia é exatamente a falta de profissionais em algumas áreas. Né? Então, hoje a gente tem uma escassez de profissionais da área de fonoaudiologia, da área de terapia ocupacional e, como você bem falou, não adianta ir buscar no estado vizinho, porque o estado vizinho, as pessoas já estão disputando os profissionais. Já estão querendo os daqui. Exatamente. E aí, o que é que acontece? Isso gerou uma disputa de mercado. Né? Então, eu dou tanto, o outro dá tanto, e etc. E a coisa ficou complexa. Da oferta e procura, né? Exato. E, às vezes, pessoas, não estou querendo desmerecer ninguém, mas, às vezes, pessoas que estão acabando de sair da universidade, que sequer sabe trabalhar com autismo, que não passou nenhum estágio, porque esse é outro problema que tem na Uncisal, eles não oportunizam para os próprios alunos fazerem estágio nas instituições para já ir aprendendo. Né? Então, eles saem com pouco conhecimento sobre autismo e já vão atender. E olha, o estágio é super importante porque você vai saber se é de fato aquilo, né? Você vai lidar com gente. Não gosta de gente? Não adianta, né? Procura outra coisa, né, para fazer. Não gosta de gente que... Mas tem uma notícia boa nesse caminho aí. O professor José Aldo Tonholo, magnífico reitor da UFAL, aqui esteve e anunciou. Vai ter fono e vai ter terapia ocupacional na Universidade Federal de Alagoas. Viu, gente? E isso vai ser fantástico, porque a gente abre, mas ainda é um pouquinho mais para frente. Mas a gente precisa começar. Aliás, tem instituição privada que também está colocando o curso de fonoaudiologia. Isso. Eu creio que ainda assim a gente vai levar um tempo muito bom para deixar o mercado abastecido com esses profissionais
que precisam, depois do curso, de uma série de outros cursos, porque ninguém é fono de tudo. Isso. Terapeuta de tudo. Exatamente. Você precisa ser bom em alguma coisa daquela especialidade. Um dado importante, Elias, que eu soube outro dia, foi que lá no CISAL, o reitor não abria mais vagas porque faltava candidatos interessados. Não sei se até que ponto isso é verdade, mas é algo que a gente precisa pensar. Não é só abrir vagas nas universidades. É mostrar aos jovens como é esta profissão, né? E de querer ir. Já aconteceu de pessoas de fonoaudiólogos que foram para a associação e depois disseram, não é isso que eu quero. Olha só. Não é isso que eu quero. E é super importante falar isso, Mônica, porque você pode ser fono dos grandes cantores que tem aí, você pode ser fono para corrigir questões outras, terapeutas ocupacionais para outras funções, que não apenas trabalhar com pessoas com deficiência. Aliás, a sociedade descobriu finalmente, mas já descobriu, que a deficiência não é daqueles que nascem só com elas. Né, de que o trânsito tem fabricado deficientes aos milhares, de que a violência da nossa intolerância, a nossa incapacidade de lidar com o diferente, tem também produzido deficientes. Então, cuidado, gente. Vamos gostar de gente. Exato, tem pessoas que dizem, não, eu não gostei dessa área. Né? Porque o indivíduo, até ele se organizar, até ele evoluir dentro do espectro, ele apresenta muitas situações desafiadoras. Né, Elisa? Ele vai demorar a aprender a fazer xixi no vaso. Ele vai aprender a fazer as outras necessidades. Ele vai aprender a tomar banho sozinho. Então, um terapeuta ocupacional, às vezes, ensina 3 anos a uma criança para ele pegar o sabonete na mão. E às vezes a gente pensa que ensina uma vez e no outro dia já está sabendo. Eu conto essa história porque essa história aconteceu comigo. Meu filho demorou 3 anos e olha que ele tem uma habilidade motora fantástica. E a gente não conseguia entender como ele demorou 3 anos de treino de terapia ocupacional para segurar o sabonete na mão. E precisa deixar fazer, né? E precisa deixar fazer. Precisa ser errando, fazendo e errando, depois acertando. Isso. Depois erra, depois acerta, e depois que acerta. Exatamente. Então, assim, tem criança que ela não tem noção ainda. Então, ela defeca na roupa e depois ela passa com a mão nas paredes e tudo mais, no ambiente do banheiro, entendeu? Suja tudo. Então, se não for uma pessoa que tenha realmente afinidade com essa área, que enfrente uma situação dessa, né? E que consiga assear a criança, etc, etc, como é que ela vai trabalhar nessa área? Agora, Mônica, conta pra gente aqui um segredinho. Como é que você consegue? Você é mãe de pessoa autista. Sim. Mas você também é professora. E professora hoje é meio que mãe de todo mundo também, né? Porque os pais, de uma certa forma, entregam todo mundo para a escola em todas as idades. Sim. E você ajuda a administrar uma instituição que é muito respeitada, tem uma respeitabilidade muito grande, já está consolidada, tem aí seus 13 aninhos, isso. Que há pouco aí debuta na cidade. Vamos com fé. E como isso? Elisa, quando meu filho tinha 2 anos e eu estava investigando o autismo nele, né? E 2 para 3 anos, eu fui em outro estado da federação e eu fui num evento de autismo para entender como era, o que é que as pessoas faziam e tal. Fui em São Paulo. E aí eu encontrei com a mãe, ela me disse, deixe tudo e vá só cuidar do seu filho. Aí eu pensei, olhei para ela e falei assim, não, eu não quero ficar igual a você, dentro de mim, né? Falei, por quê? Porque a minha profissão, ela já veio antes do autismo do meu filho, né? Então eu preciso também estar bem para poder cuidar dele. Então ficar 24 horas só naquele âmbito do autismo nunca foi uma opção para mim e eu não recomendo essa opção para ninguém. Cada um faz a sua, mas eu não recomendo. Por quê? Porque é muito desgastante para uma mãe ficar 24 horas cuidando do filho que não dorme, do filho que não come, ou às vezes do filho que tem uma crise de agressividade. É muito desgastante. Então ela precisa também se sentir produtiva. Esse é o ponto. Então eu consigo transitar, né, nessas 2 esferas. E eu trabalho numa instituição
que respeita muito também o meu trabalho, né? Que me dá muitas oportunidades lá. Inclusive, eu estava comentando, eu ensino uma disciplina de tecnologias sociais e assistivas ali. É uma disciplina do último período do curso de bacharelado de Sistema de Informação, onde a gente tem a oportunidade de trazer todo esse tempo, toda essa bagagem, do olhar para a sociedade, olhar para a demanda da pessoa com deficiência, da demanda da pessoa em situação de vulnerabilidade e pensar soluções para eles. Então, assim, dentre as disciplinas que eu ensino lá, tem a oportunidade de ter esse estreitamento. Então, eu digo que a instituição que eu trabalho, ela me dá a oportunidade... Chegou a desenvolver, não foi? Alguns softwares? Sim, algumas... e continuo desenvolvendo. Ontem mesmo a gente teve um artigo aceito no Simpósio Brasileiro de Sistema de Informação. Meus alunos estão muito felizes de um aplicativo que nós fizemos lá em parceria com a associação. É um aplicativo que é de comunicação da família com a equipe terapêutica. E esse aplicativo, por trás dele, vai ter toda uma inteligência para poder mapear, até para os próprios analistas do comportamento poderem ter noção, mapear quantas vezes aconteceu aquele episódio. Olha, e aí a gente poder maravilha. Tomar decisões em relação ao direcionamento do tratamento daquela pessoa. Decisões mais assertivas. Aliás, tratamento é uma dificuldade para todo mundo. E para a pessoa com deficiência, aí você multiplica a dificuldade. As coisas não são fáceis. Primeiro, falta ainda muito conhecimento. A ciência ainda nos oferta muito pouco daquilo que a gente precisa. Isso, pelo menos do ponto de vista prático, a gente se sente assim, não é, Mônica? Eu fico imaginando aqui, como é que vocês têm se relacionado aí com a questão do canabidiol, com terapias como neuromodulação REAC, por exemplo, e tantas outras que, bom... Eu não quero aqui fazer absolutamente nenhum juízo de valor, mas todos estão querendo acessar mais do que aquilo que tem ofertado. Então, Elias, como a gente falou há pouco, eu sou uma professora e pesquisadora, né? Então, assim, eu acredito naquilo que é baseado em evidência. Então, informações experimentais, ainda sem o lastro científico, eu procuro não... digamos assim, não acreditar ou não embarcar nessa jornada. Esperar um pouquinho mais, as pesquisas avançarem. Exatamente. Porque tem muita coisa que eu já vi, diz, vou fazer isso, vou experimentar no meu filho, e já vi da pessoa ficar, digamos assim, regredir no quadro. Entendeu? De algumas terapias dessas que chamam alternativas, e eu já vi dos indivíduos regredirem no quadro. Então, assim, eu prefiro não mexer com aquilo, e principalmente para o meu filho, com aquilo que não tem evidência científica ainda, né? Que são terapias alternativas, como a gente pode dizer. Então, eu prefiro seguir nesse lado da ciência comportamental. Acredito muito nessa vertente. E é interessante, Elias, porque o PECS, que é um programa de comunicação por troca de figuras, ele tem essa base comportamental, né? Treino. O TEACH, que é para educação de pessoas com autismo, né? Programa para educação de pessoas com autismo, ele tem essa base comportamental. É uma base que termina atingindo aí praticamente todo mundo com deficiência intelectual. Exatamente. ABA também, né? Obviamente, com essa base intelectual. Então, assim, só que não pode ter essa, digamos assim, essa agonia, essa corrida louca. Tem que ser isso, tem que ser não sei quantas horas, tem que fazer isso, 20, 40 horas por dia e tal, não sei o quê. Imagine-se você, né, como pai, como você fazendo 40 horas, uma pessoa 40 horas na sua vida dizendo... vermelho, amarelo, azul, senta, Meu traga Deus. de novo, treino. Então, às vezes, os pais, naquele afã de dizer, 40 horas, então precisa de 40 horas e eu vou ter isso, porque senão meu filho não vai desenvolver. Fica aquela coisa sobrecarregada, O que os pais querem mesmo? O desenvolvimento do indivíduo ou acha que ele vai ser exter? Eles acham que vão curar o filho, infelizmente. Eles acham que todas essas terapias vão curar. Uns ainda negam. E outros vão em toda essa desabalada carreira e desabalado dispêndio também de dinheiro para chegar à cura.
Entende? Então, eles não compreendem que esse tratamento é para evolução dentro do quadro. Que se ele conseguir sair do nível 3 para o nível 2, do nível 2 para o nível 1, mesmo que ele chegue no nível 1, ele ainda vai ter. A ideia é mais autonomia. Mais autonomia, mais qualidade de vida e desenvolver o seu potencial cognitivo até onde você puder ir. Até onde pode ir. Entendeu? Porque tem muitas pessoas que não aceitam, muitos pais que não aceitam que o seu filho veio também com comprometimento cognitivo, né? Então, aí dá 8 anos, 9 anos, aí diz, eita, vou fazer um teste, aí paga um monte de dinheiro para fazer um teste daquilo que é óbvio. Se eu tenho um filho que está com 11 anos, 12 anos, ele ainda está aprendendo a escrever o próprio nome, é óbvio que ele tem uma deficiência cognitiva. Cognitiva. Não tem para onde a gente correr. Não tem para onde correr. Mas se eu tenho um filho que com 4 anos de idade está falando inglês e ele tem autismo, significa o quê? Que provavelmente a parte cognitiva dele está preservada. Mônica, foi um prazer tê-la aqui. Ótimo dia. Obrigada, Elias, pela oportunidade.